No Hora Extra dessa semana, você vai conhecer o programa Aprendiz Legal, do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, que a partir de agora oferece cursos de capacitação teórica à distância para menores aprendizes. É a tecnologia mudando a forma de educação do jovem para o mercado de trabalho. Você vai conferir também o terceiro capítulo da série CLT 70 anos, com o tema A CLT e a Saúde e Segurança do Trabalhador. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Menores aprendizes se capacitam à distância. Na série CLT 70 anos, você confere matérias sobre o tema A CLT e a Segurança e Saúde do Trabalhador. E as implicações do teletrabalho, modalidade de trabalho à distância, são abordados no bloco de entrevistas. O programa Aprendiz Legal do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, oferece agora curso de capacitação teórica à distância para menores aprendizes. É a tecnologia mudando a forma de educação dos jovens para o mercado de trabalho. Conciliar o interesse pela internet com a capacitação do jovem aprendiz foi a saída encontrada pelo governo para oferecer cursos teóricos à distância aos adolescentes. A iniciativa vai beneficiar principalmente jovens do interior, onde o número de contratados é menor. E realmente é uma novidade, saiu do forno, né? Porque entrou em vigor em 1º de abril de 2013. E eu creio que através dessa mudança introduzida pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a 723, nós vamos poder corrigir uma distorção que existia nos programas de aprendizagem, que é o problema da interiorização da aprendizagem. Era uma dificuldade das entidades que atuam com capacitação de jovens formar turmas para você poder atuar na modalidade presencial, porque nos municípios sediados no interior do estado, nem sempre você conseguia um número suficiente de empresas, que o Ministério do Trabalho e Emprego é que tem essa atribuição de aplicar cota para que as empresas cumpram a lei, que pudesse formar uma turma. Então, com a possibilidade de se fazer na modalidade EAD, Educação à Distância, que seja uma vaga que uma empresa tenha, o CIE vai poder atender, porque esse jovem vai participar do programa dentro desse formato, né, que é a modalidade da educação à distância. O projeto piloto conta com jovens da Caixa Econômica Federal em capacitação na modalidade práticas bancárias em 32 municípios goianos. A ideia é ampliar a educação à distância para outras modalidades. A gente sempre deixa claro, para se falar em aprendizagem, pressupõe teoria e prática. Então, o jovem, para ser aprendiz, a carteira dele é assinada na condição de aprendiz e ele vai ter que ser matriculado numa entidade que está autorizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a oferecer a capacitação para ele, né? Então, aí você tem um aprendiz. Então, dessa forma, na modalidade EAD, nós vamos poder atender qualquer empresa, ainda que a gente não consiga formar uma turma no município, nós vamos poder atender porque você tem essa alternativa. O programa Aprendiz Legal, do CIE, beneficia 46 mil jovens no Brasil. De um lado, ele promove a inserção do jovem no mercado de trabalho e, de outro, oferece incentivos fiscais para as empresas. Durante a vigência do contrato de aprendizagem, o jovem é obrigado a frequentar aulas de capacitação, conforme prevê a Lei 10.097 de 2000. Começamos com um número pequeno de aprendizes, hoje nós estamos com 2.000 aprendizes no estado. E a nossa expectativa e capacidade de atendimento é chegar até o final de 2013, agora com 3.000 aprendizes contratados, e a expectativa é, no final de 2014, quase 5.000 jovens sendo aproveitados no programa de aprendizagem. Em comemoração ao aniversário de 70 anos da consolidação das leis do trabalho, o TRT de Goiás elaborou uma programação especial. Veja agora o terceiro capítulo da série CLT 70 anos, com o tema A CLT e a Segurança e Saúde do Trabalhador.
É direito do trabalhador exercer suas funções em ambiente de trabalho seguro e sadio. A segurança e saúde do trabalhador está entre os temas mais relevantes tratados pela legislação trabalhista. A CLT dedica o capítulo 5º ao assunto, alterado pela Lei 6.514 de 1977. Entre as normas está a obrigatoriedade de a empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual. A CLT aborda esse tema principalmente nas NRs, e tem um capítulo especial também que trata da saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia é um dos principais temas e que trata de um patamar mínimo que o trabalhador tem direito, ou seja, trabalhar num lugar salubre, num ambiente de trabalho adequado, que não lhe cause doenças. Então nós temos um capítulo especial que trata da saúde e segurança do trabalhador e as NRs complementam o que deve ocorrer, o que deve existir de equipamentos, de tipo de trabalho em cada atividade do comércio, indústria ou mesmo na prestação de serviço. Avanços importantes nos direitos sociais foram introduzidos com a Constituição Federal de 1988 e regulamentados na CLT, tornando as relações trabalhistas mais democráticas. Entre os direitos conquistados estão o adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, a proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos e o seguro contra acidentes do trabalho. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma constitucionalização dessas normas de segurança e medicina do trabalho antes previstas somente na CLT. Essa Constituição de 1988, através do seu artigo 7, assegurou os trabalhadores os direitos sociais, dentre os quais a garantia da saúde através da implementação das normas de segurança e medicina do trabalho, por meio do qual visava a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Hoje, o trabalhador que sofre acidente do trabalho ou doença ocupacional tem o direito de receber auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, estabilidade provisória e habilitação e reabilitação profissional. Avanços que trouxeram dignidade ao trabalhador. E no próximo bloco, o advogado Rafael Cortes fala sobre as implicações do teletrabalho, modalidade de trabalho à distância. Voltamos em instantes. A nova lei sobre trabalho à distância, aprovada no fim de 2011, acabou com a distinção entre trabalho dentro da empresa e fora do estabelecimento. A mudança foi provocada pelos avanços tecnológicos e, a partir de agora, o uso do celular corporativo e da internet pelo trabalhador, por exemplo, pode significar tempo de serviço. Mas qual o real impacto da mudança na relação de emprego e na jornada do empregado? Sobre o assunto, nós conversamos agora com o advogado Rafael Cortes, que é presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas.
Doutor Rafael, a Lei 12.551, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no fim de 2011, igualou o trabalho realizado dentro da empresa e o do realizado fora do estabelecimento, o chamado trabalho à distância. Na prática, o que isso significa? Bom, na prática nós não tivemos tantas mudanças, porque isso já era um processo que já vinha ocorrendo naturalmente e tivemos uma adequação da legislação. Mas é evidente que com a entrada em vigor da nova legislação, que alterou o artigo 6º da CLT, trouxe mais segurança até para que os operadores do direito possam tratar o tema até com fundamentação legal, para que isso seja, essa discussão seja um pouco mais pacificada. Então, na verdade, o direito do trabalhador realizado fora do estabelecimento do empregador, já era reconhecido pela Justiça do Trabalho, já havia esse entendimento geral da doutrina? É verdade. A doutrina e a jurisprudência já caminhavam nesse sentido. Por um período, a legislação ainda não albergava isso, mas, por consenso, os tribunais já vinham decidindo que esse trabalho em domicílio, ou à distância, ou teletrabalho, eles se caracterizavam como forma de emprego e também como controle de jornada, sendo que nos casos em que há extrapolação tem que fazer o pagamento. E a legislação nada veio do que acomodar essas decisões, ou seja, esse movimento da legislação acompanhou, no bem da verdade, o movimento dos julgados. Ele veio consolidando esses julgados que a gente já tinha a respeito da matéria. Na verdade, o que vem a ser o teletrabalho? Existe alguma diferenciação entre trabalho à distância, teletrabalho e o trabalho realizado em domicílio? São modalidades de trabalho distintas. Quando a gente fala, por exemplo, trabalho em domicílio, não obrigatoriamente é uma forma de trabalho. Pode ser. O teletrabalho, a gente, pelo próprio nome, de meios de telecomunicação, como celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos mais, que usa para a realização do teletrabalho. No caso do trabalho em domicílio, ele pode se dar, inclusive, de um trabalho manual. A exemplo, nós temos casos corriqueiros, são as costureiras, por exemplo, que trabalham em domicílio, em sua residência, realizando costura, peças de roupa, etc., que não obrigatoriamente é uma forma de teletrabalho. E o trabalho à distância poderíamos dizer, um gênero, né? Todo trabalho que é realizado fora das dependências da empresa é um trabalho à distância, não obrigatoriamente que seja em domicílio. Pode ser um trabalho realizado à distância em um outro local que não esteja uma sede ou uma filial do empregador, que ele esteja só realizando algum tipo determinado de atividade que está sendo realizado de forma distante do acompanhamento direto das ordens diretas do empregador, sem descaracterizar toda a questão de vínculo e de horário de trabalho. Como é possível realizar o controle da jornada de trabalho, no caso do trabalho à distância, particularmente do teletrabalho? Essa é a questão mais polêmica. A legislação veio para tentar colocar uma pá de cal nesse assunto, para regulamentar isso. Mas na prática, fora da teoria, fora do âmbito legislativo, na prática isso se afigura bastante tormentoso, até para os operadores do direito. Por quê? Quando a gente fala em teletrabalho, é evidente que existem alguns meios em que o empregador pode fiscalizar a jornada do empregado. Hoje em dia nós temos uma infinidade de programas de computadores que fazem esse acompanhamento online do que o empregado está fazendo, do que ele está produzindo. Então o empregador tem um controle quase que imediato do que o empregado está produzindo. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque existem atividades em que o empregador não tem como computar diretamente o tempo que ele gasta. Então, esse que é o grande problema. Porque algumas pessoas que interpretam, também interpretam esse dispositivo juntamente com o dispositivo da CLT, o artigo 62, que fala que o trabalho realizado à distância não caracteriza pagamento de horas extras, sendo que nessa circunstância não estaria caracterizado o controle direto, a fiscalização do empregador. Então, este é o ponto-chave. Não é a questão de só realizar a distância ou só realizar o teletrabalho, mas essa possibilidade de fiscalização direta do cumprimento do horário que a empresa tem que ter para fazer essa medição do tempo trabalhado. O que seria possível, então,
de controle, além essa relação online do computador que está em casa, desse empregado, com a própria empresa? Existem vários mecanismos. Um, por exemplo, é o que a gente acabou de citar, são os meios eletrônicos. Existem os meios manuais, a própria legislação ainda admite, por exemplo, o controle de ponto manual. Então, se o empregador quiser, desde que este controle de ponto represente a realidade, seja fidedigno, ele pode utilizar um controle de ponto também, para que futuramente, ou tanto o empregado ou tanto o empregador, aí é o resguardo das duas partes envolvidas, demonstrar que em que pese o trabalho ser realizado à distância, mas tinha como fazer o controle, a empresa fazia o controle. Outra forma também, dependendo da atividade, vamos produzir uma determinada peça, um determinado objeto. Tem como se calcular efetivamente o tempo que gasta, 5, 10, 15 minutos, meia hora para calcular uma peça. Então, se ele produz X peças por dia, você consegue chegar a um tempo aproximadamente que ele poderia trabalhar. Então, existem diversas formas, exceto esses meios eletrônicos, em que pode haver esse controle, o empregador saber aproximadamente, é evidente que como trabalhar à distância, ele nunca vai saber exatamente o real, mas ele tem como aproximar e com grande precisão se o horário foi realmente efetuado dentro do correto, dentro das 6, 8 horas, depende da modalidade de contratação, ou se extrapolou e o empregado tem direito às horas extras e demais benefícios legais. A obrigatoriedade do fornecimento das ferramentas, dos meios para execução dessa tarefa é do empregador? Ou ele pode também falar assim, contrata-se trabalhador que tenha computador com acesso à internet? Ele pode fazer esse tipo de exigência? É engraçado. A lei, ela só fala de jornada. Consequentemente, todas as demais obrigações do empregador persistem. Eu costumo até, toda vez que a gente comenta sobre um tema como esse, a gente sempre costuma brincar. O que é para o trabalho e o que é pelo trabalho. O que o empregador precisa para a realização do trabalho tem que ser fornecido pela empresa. Portanto, se a empresa cobra que o empregado use o computador, que ele use os meios de comunicação que ela entende ser necessário, a empresa tem que disponibilizar as ferramentas e os meios necessários. Se não exige, se não usa e o empregado usa por liberalidade, aí nessa circunstância a empresa também não tem obrigatoriedade. Ainda mais quando se dá na contratação. Na contratação, se o empregador já sabe que aquilo vai ser uma necessidade, então ele tem que oferecer, ele tem que dar essa condição para a realização do trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre teletrabalho com o advogado Rafael Cortes. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Rafael Cortes, que é presidente da Gatra, para falar sobre teletrabalho. Doutor Rafael, a obrigatoriedade sobre fornecimento de equipamentos adequados e ergonômicos no ambiente de trabalho é do empregador. Mas no caso do teletrabalho, do trabalho realizado à distância, persiste essa obrigatoriedade? Aqui é uma questão interessante. Como nós falamos no bloco passado, a questão do empregador oferecer as ferramentas. E este é um tema ainda vacilante, que ainda não temos muito julgado sobre isso, até porque nós não temos ações, pedidos judiciais corriqueiros, mas, ao meu entender, no meu ponto de vista, é evidente que o empregador tem que fazer essa fiscalização. Em que pese o trabalho ser desenvolvido na residência, o empregador tem esse dever de fazer essa fiscalização, ver se o ambiente é adequado ou não. Ainda que ele não tenha a obrigação direta de fazer a adequação no mobiliário da residência da pessoa, mas ele tem que ver se o meio está adequado, se o meio ambiente do trabalho está adequado. Fora de uma situação de residência, se é um trabalho à distância, e em um local que o empregador tem acesso e tem como determinar isso,
é tranquilo, mas dentro da residência isso é mais polêmico. Mas, como eu disse, eu entendo que nessa circunstância o empregador teria pelo menos que estar ciente, estar no local e saber das condições para depois futuramente não alegar. É mais polêmico porque até o empregado tende a abrir as portas da sua residência para aceitar essa fiscalização e pode ser que ele se recuse a isso. Ele pode recusar? É evidente. Quando ele já admite o trabalho em domicílio, e é ideal que a empresa, inclusive, faça isso na contratação, deixe isso no contrato, em que o empregador tenha a possibilidade de visitar o local de trabalho, ter acesso, fiscalizar as condições de trabalho, porque essa responsabilidade pode cair futuramente sobre ele. Exemplo, futuramente a pessoa sofre um tipo de doença ocupacional e o empregador pode ser responsabilizado porque não cuidou do meio ambiente do trabalho. E o empregado, nessa circunstância, ele vai simplesmente alegar que, em que pese estar na sua residência, não era oferecido meio. Então, realmente é um tema ainda polêmico, que ainda não temos ainda sedimentação de entendimento sobre ele, e ainda vai comportar muitas discussões até o amadurecimento do tema. No caso do trabalhador que exerce a atividade à distância, né, fora do estabelecimento do empregador, ele tem direito ao recebimento de horas extras. Mas no caso do sobreaviso, como fica essa questão? Que não, na verdade não chega, o sobreaviso não é um trabalho realizado à distância, mas confunde um pouquinho, não confunde? Doutrinariamente são coisas distintas, mas na prática acontece isso que você falou. Acaba que a pessoa, às vezes, fica, não, mas eu estou trabalhando à distância ou estou só de sobreaviso? A legislação de sobreaviso, ela é diferenciada do trabalho à distância. O simples fato, aí é entendimento que eu também comungo dele, o simples fato do empregado, por exemplo, carregar o celular da empresa ou portar o computador da empresa, não quer dizer que ele está de sobreaviso. A não ser naquelas situações específicas, por exemplo, quem trabalha com rede de energia elétrica e já fica de sobreaviso para eventuais. Bom, aí é uma legislação apartada sobre sobreaviso, mas falando especificamente aqui do trabalho à distância, do trabalho em domicílio, o simples fato dele portar esse celular ou ele portar esse computador da empresa não quer dizer que ele está de sobreaviso. Até porque ele pode passar 1, 2, 3, 5 dias sem atender essa ligação ou sem precisar de ser chamado. Diferente do quando ele está efetivamente utilizando ou realizando atividades. Especialistas afirmam que a nova lei, de fato, não alterou o conceito do que vem a ser jornada de trabalho. Você comunga desse posicionamento? Correto. A legislação veio só determinando que é devido o pagamento de horas extras e tem que se observar a jornada. Mas na parte técnica de jornada não tivemos nenhuma alteração. Tanto é que, independente da forma de realização, se é na residência, se é dentro da sede da empresa, a quantidade de horas trabalhadas diárias, semanais continua a mesma, a forma de remuneração, o pagamento de horas eventuais, horas extras realizadas é o mesmo e assim por diante. Quais os setores que foram mais afetados com essa nova legislação ou que foram mais beneficiados? Quando a gente fala em teletrabalho, logicamente a gente já faz um link direto com trabalhos intelectuais. Mesmo porque o trabalho braçal, o trabalho mecânico, o labor do dia a dia dentro da sede das indústrias, ele fica um pouco mais prejudicado em relação a esse tipo de modalidade de trabalho. Agora, isso é muito comum nos tipos de trabalho intelectual, em que a pessoa pode desenvolver o trabalho da sua residência, produção de obras literárias, por exemplo, escritores, até mesmo no meio advocatício, até mesmo nessas partes de criações, engenharia, etc. Então, todos são campos que abriram portas para a possibilidade da pessoa ter o trabalho em domicílio, ter esse benefício de trabalhar na residência, diminuir o tempo de locomoção e todos os demais benefícios. O empregador tem um benefício muito grande em reduzir o custo operacional, haja vista que é um empregado a menos dentro da sua empresa para consumir energia, água, etc, etc. Então, esses setores que trabalham especificamente com trabalho intelectual foram os maiores beneficiados, ou seja, os maiores afetados para que essa implementação dessa legislação tenha efetividade. No caso, fornecimento da rede web para a realização de um teletrabalho, é até entendível que o empregador faça, compreensível que o empregador faça o pagamento dessa conta, que dê acesso
a esse trabalhador à web. Mas e se, por exemplo, a questão da energia? Ele está consumindo energia e está custeando essa energia. Ele pode passar essa conta também para o empregador? Aí nós vamos voltar a brincar naquilo que eu disse no começo. O para e o pelo. Se é para o trabalho, evidentemente que teria que ser ônus da empresa. Agora, são nuances que a gente às vezes acaba discutindo na questão teórica e não verifica a questão da prática. Porque confunde, né? É muito complicado a gente chegar ao ponto de fazer assim, olha, eu vou criar então 2 ou 3 relógios na minha residência para separar o que é consumo pessoal residencial, o que é consumo profissional. Nós vamos chegar com, talvez com o amadurecimento, penso eu que com o amadurecimento desse tipo de trabalho, com a legislação, abriu-se essa porta, consolidou esse entendimento, então a quantidade de pessoas, a jurisprudência vai amadurecer mais. Creio eu que nós vamos chegar a um tempo em que seja igual acontece hoje, por exemplo, quando o empregado disponibiliza um veículo dele, em que ele recebe uma locação para estar o veículo dele à disposição da empresa. Talvez, se tivermos abordagem nesse sentido, da internet, energia, talvez caminhemos para que o empregador custeie parte, já coloque no contrato de trabalho que talvez tanto será para custear a despesa de telefonia. Aí vai depender de cada contrato, de cada situação, mas talvez com o amadurecimento dos casos e julgamentos, a gente caminhe para esse sentido em que o empregador acabe chegando num consenso, ainda na fase contratual, pré-contratual, e pague um valor para cobrir essas demais despesas eventuais que ele tem na residência dele, que seriam, no caso, suportados se ele tivesse lá na empresa. Então, é uma ideia, é uma possibilidade que a gente vai ver se realmente se consolida com o passar do tempo. Certo. Eu conversei com o advogado Rafael Cortez sobre teletrabalho. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e até breve. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook e no Twitter.